retornar aqui sempre. Aqui é minha casa. Não sei se já me deram essa autorização, mas aqui é minha casa. Eu me sinto muito, muito bem aqui e fico muito feliz por ter um espaço, não esse espaço do público, mas o espaço da igreja, da comunhão com vocês. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Que Deus possa prover em nós o que Ele tem planejado para o dia de hoje. Tá? Que assim seja, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Dia chuvoso, eu nunca esperava encontrar chuva em Tuiutaba em pleno julho. Estou super feliz, muito feliz, né? Que tenhamos também chuvas de bênçãos. Eu convido vocês para nós abrirmos esse tempo, lendo Eclesiastes no capítulo 3. O som está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Dar também as boas-vindas, parece que não está sendo transmitido ao vivo, mas está sendo gravado. Então, se você estiver ouvindo essa ministração depois, você também é bem-vindo, que Deus abençoe para que você possa ser edificado nesse momento em que você estiver ouvindo essa mensagem. Eclesiastes, no capítulo 3, diz o seguinte: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu vou acrescentar um versículo agora, com toda a ousadia, mas na liberdade que vocês sabem que eu estou brincando. Tempo de viajar para Ituiutaba, tempo de viajar para Gurinhatã, tempo de viajar para Uberlândia, tempo de viajar para Vitória, tempo de viajar para Israel também. Tudo tem o tempo determinado para Deus. Eu estou com 57 anos, eu completei 57 anos no dia 10 de junho em Israel, atravessando o Mar da Galileia, inclusive. E por que não foi antes? Ou por que não foi depois? Porque era o tempo de Deus. Então, eu acho muito importante entender isso na minha vida, que quando nós estamos na dependência de Deus, o que não é algo simples de se fazer, é um exercício diário, entender o tempo de Deus atuar nas nossas vidas é muito relevante. É muito relevante. Então, talvez você possa estar pensando, eu não fui em Israel ainda, eu já devia ter ido, não sei o que lá. Coloque nas mãos de Deus. Ele vai prover, se for da vontade do plano de Deus, que você vá em algum tempo. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, são 8h05, o André falou que eu tenho o tempo que eu tiver. Então, assim, me deu confiança, pronto, lascou, né? Então, mas vocês não vão cair, porque eu estou vendo todo mundo aqui que... Primeiro, todo mundo deve estar de barriga cheia, deve ter jantado bem. Então, fome não é, né? E para não cair da janela, irmã Elda, vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês participassem, porque senão, se eu começar a falar, daqui a 5 minutos, eu sei que a metade já vai estar caminhando para o terceiro sono. Então, perguntem, interrompam, a gente pode até deixar um tempo no final para perguntas, mas eu prefiro que seja interrompido. Eu prefiro ser interrompido, esclarecer à medida do possível, do que a gente deixar tudo acumular só para o final e aí depois a coisa se perder. Agora, tem uma orientação para as perguntas. Não faz pergunta muito difícil, não, tá? Pelo amor de Deus, eu só passei lá em Israel 12 dias. Não vem com pergunta escatológica profunda. Se vier, eu passo para o irmão Walter. Delego na hora. Ele já está ali atento, já está de plantão. Perguntas escatológicas profundas ou rasas, é ele quem vai responder. Tá bom?
Então, assim, eu vou fazer uma introdução com algumas informações técnicas, porque muitas pessoas têm curiosidade sobre questões práticas de uma viagem como essa. Então, eu vou fazendo e você pode ir interrompendo, tá, ok? Vamos ver se o slide se o meu passador vai funcionar. Então, primeira informação, essa viagem ela foi uma viagem de um roteiro, deixa eu passar, ela iniciou, não funciona aqui, o laser, né? Ela iniciou no dia 22 de maio, foi uma viagem de 25 dias. Por quê? Porque nós fizemos um roteiro onde incluiu Grécia, Turquia e Israel. O roteiro 1 incluiu esses 3 países, mas se eu não quisesse fazer o roteiro completo, Grécia e Turquia, eu poderia fazer só o roteiro 2, que é Israel. Ao invés de embarcar dia 22 de maio, eu estaria chegando em Israel no dia 5 de junho. Tá? A maioria do grupo embarcou no dia 22 e fez esse roteiro completo, mas 20 pessoas optaram pelo roteiro 2, que é só Israel. Pode ser uma questão financeira, também pode ser uma questão de tempo. Aí foram 25 dias, se fizer só Israel, o tempo fica mais reduzido. Tá, ok? A instituição que nós escolhemos para viajar é a chamada da meia-noite. Acho que boa parte. Quem conhece aqui a chamada da meia-noite? Acho que todos vocês sabem da seriedade da chamada, é um ministério muito específico para a questão escatológica, e em outubro de 2019 eu participei da conferência que eles fazem anualmente em Águas de Lindóia. E lá eles estavam fazendo, então, o anúncio, alguma coisa para a gente ajustar? Pode ir falando? Você vai pegar aquilo? O H2O? Então, lá eles estavam anunciando sobre essa viagem, e o irmão Daniel, que é quem estava fazendo o anúncio, ele falou muitas coisas, falou, a minha esposa, depois que ela foi, ela retornou e falou que agora ela lê a Bíblia a cores. Alô? Ok, obrigado. Ler a Bíblia a cores, eu falei, como é que é isso de ler a Bíblia a cores? A gente só se eu pegar a Bíblia da minha netinha, a Bíblia da minha netinha é toda colorida, né? É Bíblia infantil. E aí, eu comecei a sentir o desejo de fazer essa viagem. Você me perguntar, você realizou um sonho antigo? Não, eu não realizei um sonho antigo. Eu nunca tive uma vontade enorme de ir para Israel. Eu ouvia falar, mas depois dessa fala do irmão lá, que é possível, depois que a gente visita Israel, começar a ler a Bíblia, não com a perspectiva diferente, mas com uma forma diferente de enxergar algumas coisas, tá bom? Então, nós escolhemos a chamada da meia-noite, uma instituição muito séria, uma instituição que tem 40 anos que faz esse ministério de viagem, não é uma agência de viagem, tá? Não é uma agência de viagem, então ela encara o programa da viagem como um ministério dentro do seu trabalho, ok? Fomos 80 participantes de várias partes do Brasil. Isso foi muito bom, porque você tem pessoal do Norte, Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, e isso traz uma interação muito grande. Todos, na sua praticamente maioria, crentes, de denominações diferentes, o que não nos causou nenhum constrangimento em nenhum momento. Conversando com o irmão Eli Borges, ele falou que quando ele foi, acho que com outra instituição, tiveram algumas dificuldades em função de entendimentos, eu não sei qual foi a pegada de fazer isso tudo. Bem, mas essa não foi. Foi uma oportunidade muito grande de comunhão, de interação com pessoas que podem até, às vezes, ter linha escatológica diferente, mas que respeitam uns aos outros. Então, foi um momento muito rico nesse sentido. A chamada da meia-noite, além de ser uma instituição muito séria, ela tem 40 anos que faz isso, então ela tem uma experiência não só de viagem, mas com agências de turismo, então a gente fica muito mais seguro. Muito obrigado, André. A gente fica muito mais seguro. Ok? Posso viajar por outras?
tem uma lista enorme de opções. Pastor Hernandes Dias Lopes faz, dizem que é excelente. Luiz Saião faz, dizem que é muito bom. E tem diversas outras, inclusive igrejas maiores que fazem com regularidade. Fazer com igrejas maiores, talvez o que seja desconfortável é que deve ir um grupo que já se conhece e talvez fica difícil o entrosamento. Então, quando a gente faz com uma organização, uma instituição que não é de nenhuma denominação, a gente tem essa possibilidade dessa comunhão boa. Alguma dúvida nesse slide que vocês queiram perguntar? A Laura acho que está com a dúvida, a minha netinha, ela falou alguma coisa. Podemos prosseguir? Então tá, não me deixem falando sozinho não, tá? Eu passei e ficou. Passa para mim, é melhor. Essa foi a viagem de turismo, diversão e lazer, descanso, o que foi? Eu posso deixar claro uma coisa, irmão Walter, de descanso não foi. Não é uma viagem para se descansar. Inclusive, você tem que se preparar fisicamente. Eu já estava me preparando um pouco, depois que eu aposentei, comecei a intensificar a atividade física, e eu fui na nutricionista e falou, vai tomar vitamina, whey, essas coisas que o pessoal toma, né? Porque senão você não vai aguentar, não. E realmente, irmãos, é uma viagem muito cansativa, porque a gente sai do hotel 8 horas da manhã, às vezes antes, e chega às 7 horas da noite andando. Lógico que a gente tem um percurso dentro do ônibus, a gente para poder almoçar e tudo mais, mas cansa muito, fisicamente. Mas, Valtinho, fica na sua. Tinha um pastor de 83 anos, então você pode ir. Tá? Não vem com essa desculpa, não, tá? E estava acompanhado da esposa também, que estava muito animada. E se eu te contar que era a terceira vez que ele estava indo lá na viagem? Não adianta correr, não. E assim, tinha pessoas idosas, inclusive, o grupo é uma faixa etária de maior, né? Assim, eu estava me sentindo um garotão lá, com 57 anos, gente. Mas foi interessante. Realmente é uma viagem que não é para descanso. É diferente de você ir para Porto de Galinhas, tá, Frederico? Quando você vai para Porto de Galinhas, você descansa, né? Fica lá, só no bem bom, naquele resort que você ficou, né? Mas não é o caso. Lá a gente cansa bastante. Mas a gente renova, uma noite bem dormida, a gente renova as forças. E tem outras questões que nos impulsionam para recarregar a bateria e viver o dia seguinte. Então, tem diversão e lazer? Tem, a gente brinca, a gente cria uma amizade muito boa, tem um momento que a gente faz algumas coisas, tem um momento que a gente anda de balão lá na Capadócia, mas não é Israel. Qual é o foco dessa viagem? É uma viagem de aprendizado. Aprendizado da Bíblia e para quem gosta de geografia e história. Se você não gosta de geografia e de história, eu recomendo você repensar se vale a pena você fazer um investimento de tempo e de dinheiro nesse sentido, porque você fica boa parte do dia ouvindo um guia local falar sobre história, falar sobre geografia, falar sobre cultura daquele local, sempre associando a Bíblia. Os guias locais, eles são guias especializados, profissionais da área de turismo, especializados em turismo religioso, cristão, evangélico. Então, assim, a gente tem muito ganho quando você está no local fisicamente e ele faz essa associação. Como quando a gente divide em 2 ônibus, porque são 80 pessoas, para cada ônibus tem um casal da chamada da meia-noite, que além de orientar em todas as questões da orientação, eles são o que a gente chama de guia espiritual durante a viagem. Aquela pessoa que vai orar junto com a gente, que vai abrir a Bíblia em um local e ler um texto bíblico. Não tem estudo bíblico. O que nós temos quando nós chegamos em Israel é um congresso de 2 manhãs e 1 noite, que inclusive tem a programação fixada ali fora. Então, se você está pensando em ir para lá para descansar, é melhor ir para a fazenda, apesar de que fazenda também não se descansa não, né? Acho que não, né? Então, sei lá onde você vai, mas lá não é o local para se descansar muito bom. Mas a gente consegue sobreviver. Alguma dúvida sobre isso? Caminha, vamos lá.
André, escolhe um desses itens aí, porque a gente não dá para falar sobre tudo, mas escolhe um desses. Qual é a sua maior curiosidade sobre um deles? Depois, Renato, escolhe outro. Depois, quem quiser, escolhe mais um. Vamos escolher uns 3. Comida. Meu pai, era a última, Marisaura, que eu achei que alguém fosse perguntar na vida. Eu esqueci que eu estou no Triângulo Mineiro. Comida. Comida. Carne de porco, 0. É animal imundo. Consequentemente, embutidos, presuntinho, tal, 0. Então, no café da manhã não tem essas coisas. Tá? Estrogonofe, não, porque não se mistura leite, que é uma proteína, com outra proteína, em hipótese alguma. Então, o que se come lá? Se come muita coisa. Se come cordeiro, muito cordeiro. Israel produz frutas maravilhosas. O melão de lá é fantástico. A banana não substitui a nossa de jeito nenhum. Né? Senti muita falta de feijão, da nossa banana e de coxinha. Foram 25 dias sem comer uma coxinha. Falei, eu não sobrevivo sem coxinha e sem banana. Mas banana tinha, mas a qualidade da banana deles, tanto na Grécia, na Turquia, como em Israel, é muito diferente. Mas nós ficamos hospedados em hotéis bons, então tinha muita fartura, muita possibilidade, Andrew. Então, fome você não ia passar. Com certeza, você ia ter muito. Em qualquer lugar que você ficasse hospedado, é uma cidade com muita fartura, muitos doces. Os doces são bem diferentes dos nossos, são doces intensos, com muito açúcar, muita calda, mas tem comida boa, e deixa eu ver o que mais. Pimenta. Para vocês que estão acostumados, tudo bem. Para mim, que não sou muito fã, a pimenta é menor do que na Turquia, mas ainda tem um pouquinho de pimenta. Mais alguma coisa sobre comida, André? Está satisfeito? Você vai perguntar se tem picanha, é isso? Picanha eu não vi, não. Renato, escolhe um. Jeito de ser. Jeito de ser. E aí, irmãos, eu não estou falando nem sobre a Grécia, nem sobre a Turquia, nós vamos focar em Israel, tá ok? A gente é turista, e quando a gente é turista, a gente tem pouco contato com as pessoas, a gente vai nos pontos turísticos, a gente não tem aquele vínculo. Todo dia à noite, após o jantar, a gente dava uma voltinha. Nós tínhamos um grupo de solteiros temporários. Solteiros temporários foram aqueles que foram sem a esposa, como eu. Então, éramos 6 homens e mais umas 12 irmãs. Então, a gente tinha mais disposição para, depois do jantar, a gente pegava o metrô, ia dar uma volta, ia conhecer a cidade um pouco mais, quando o cansaço não permitia. Por que eu estou falando isso? A gente não tem o contato direto, então a gente não consegue entender e perceber tanto. É diferente quando você é morador. Algumas coisas que ficam claras do jeito de ser. Não é brasileiro, não se comunica igual a gente, não sorri igual a gente a toda esquina, tal, mas são agradáveis, são educados. Por 3 ou 4 vezes, às vezes que eu andei de metrô, eu entrei no metrô e imediatamente um menininho, um jovenzinho, levantava e dava a vez para mim. Cabelo branco, é benção ter cabelo branco, pelo menos tem lugar reservado lá no metrô. São muito educados. Uma coisa que me chamou muito a atenção é as vestes. Eu acho que quando eles vêm aqui no Brasil, eles devem ficar muito escandalizados. Muito escandalizados. As crianças nas escolas, eles se vestem, o corpo, parece que a nudez para eles é uma agressão muito grande. Então, assim, eles se vestem bem comportados, independentemente de ser um judeu ortodoxo ou não. A gente vê que, de forma geral, eles se vestem dessa forma. Tá? Mas o que? Do jeito de ser deles. Você tem lá o judeu ortodoxo que anda com o chapelão ou com o kippá e com aquela roupa preta, o cara lá com a... Imagina o Andrew lá com aquele negócio, como é que ia ser, Andrew? Ia ser muito interessante, né? Eles, assim, eles sabem que eles estão sendo observados o tempo todo, porque a cidade é cheia, o país é cheio de turistas, né? Mas parece que isso não os incomoda, Renato.
Mas também assim, eles não ficam igual o carioca, se oferecendo para tirar foto, aquela coisa, não. Eles levam a vida deles de forma mais reservada, mas são muito agradáveis. Quando a gente pede informação, eles falam em hebraico, a gente não entende nada e fica elas por elas, a gente vai para o celular. É, lógico, a gente está vivendo um país onde a cultura é muito diferente da nossa. Então, o jeito de ser deles é muito diferente naturalmente da nossa. Tá? Mas, mais ou menos por aí. Tem alguma outra dúvida mais específica sobre o jeito de ser? Quem mais quer perguntar, escolher um irmão? Tá. Nós fomos lá no início do verão, bem no início do verão. Quando nós chegamos em Israel, a temperatura estava muito agradável. O tempo todo foi uma temperatura muito agradável. É um verão que é sempre mais ameno do que o nosso. O nosso verão é talvez um dos verões mais intensos que tem no mundo, tirando outros países lá da África, né? Então, o tempo que eu passei lá, irmão, qual é o seu nome mesmo? Vieira. Então, irmão Vieira, o tempo que nós passamos lá, a temperatura foi muito agradável. As 2 primeiras noites, a gente puxou um lençolzinho à noite, mas depois, durante o dia, o sol estava intenso e só em Massada, que realmente é bem quente, porque é bem alto, mas naquele dia não estava. Então, sobre clima, na época que eu fui, estava bom. Porém, no inverno, em alguns lugares do país, chega a nevar. Então, tem essa oscilação, sem dúvida alguma, como provavelmente lá no deserto. É sobre clima e, né, temperatura, mas o que, irmão? Isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso? Sobre esse slide? Frederico, tem alguma dúvida? Tem um que eu achei que vocês fossem perguntar, se vocês me perguntarem, eu vou ter que falar. Isso! Segurança, Joana. Gente, quando a gente estava se preparando para ir, eu falei, meu Deus, eu sou maluco. Não basta ir para Israel, ainda querendo ir para a Turquia, ir para a Grécia. Eu sou maluco, né? E aquelas pessoas, você vai mesmo? Eu falei, eu vou, mas você não quer desistir, não? Lá é perigoso, tem míssil, tem homem-bomba. E o próprio pessoal lá da chamada passa muita orientação durante o tempo de preparo, e eles falaram, olha, a gente tem que tomar muito cuidado quando for entrar em Israel, o aeroporto tem um nível de exigência muito grande, eles vão abrir a mala de todo mundo, revistar a mala de todo mundo, revistar você, tal, tal. Tocou o terror. Tocou o terror. Nós passamos por 3 países, por 3 aeroportos, aeroportos internacionais, aí tem toda aquela burocracia natural de quando você entra em qualquer país. Mas, estando lá, quando nós fomos pegar, depois de 15 dias, 14 dias, nós fomos pegar o voo de Istambul, né, lá, que é na Turquia, para Tel Aviv, a gente começou a ficar tenso. Eu comecei a ficar tenso. Como é que vai ser, né? E eu não falo nada de inglês, irmãos. É muito ruim, porque você fica assim, gente, aí baixei o aplicativo, falei, né, yes, no, e o cara falou, só yes, no, não fala mais nada. Pelo amor de Deus, não fala, é só yes ou no. Mas como é que eu vou entender para poder responder se é yes ou no? Como é que vai ser? E aí, assim, quando a gente via, e aí nós, quando estávamos no aeroporto de Istambul, entrando no portão de embarque, foi o primeiro portão de embarque que tinha uma segurança onde selecionava, você vai para lá, não vai ser revistado, você foi. Eu caí aonde? Na malha fina para ser revistado, mas é aquela revista normal de verificar, abriu a bagagem de mão que a gente estava, era uma revista mais por segurança do voo na aeronave. Quando chegamos no aeroporto de Tel Aviv, tenso, né? Aí o que aconteceu? Irmãos, foi uma tranquilidade muito grande. Nós tínhamos um profissional de turismo especializado em alfândega, em Receita Federal, em Polícia Federal, esperando a equipe. Então, assim, por isso, eu pensei em algumas vezes em fazer a viagem sozinho ou com alguém que tivesse o domínio de inglês, no mínimo, né? Com a minha filha mais velha, talvez. Falei, não, mas eu não vou arriscar, não. É muito, tem umas variáveis, e a variável de segurança é muito grande.
a pessoa foi só orientando, pega o passaporte, passa naquela máquina, tal, passa lá. Não passamos por ninguém, não vimos uma pessoa. E foi muito bom. Na cidade, eu me senti muito tranquilo e muito seguro. Me senti seguro. Não se vê muito carro de policiamento porque não tem necessidade. Não tem muito roubo, não tem essas coisas, né? Aí teve uma hora que entrou aquela multidão de jovens assim, de 14, 15 anos, cheio da arma, né? Falei, que é isso? Aí o guia falou, fica tranquilo, é pessoal que está servindo. E todo mundo, lá em Israel, os homens e as meninas também servem durante 3 anos. E eles são portadores, eles têm porte de arma durante o tempo que eles servem, e eles podem andar com a arma em qualquer lugar, não só durante o período que eles estão no quartel. Mas o guia e algumas outras pessoas falaram que é muito tranquilo, eles sabem usar, é muito diferente de quando você vai no Rio de Janeiro e entra lá na comunidade, lá em Senador Camará, né, alguns já foram, como eu já fui, né, e chega lá, a moçada está toda, né, é outra pegada. Você sabe que ali... Então, assim, eu me senti muito, foi de todas as questões, foi a questão que eu senti assim, sabe aquela expectativa que estava lá em cima, de medo, de insegurança, irmã Helder, e de repente você sai de lá, Laude, gente, vem morar aqui só para poder passear na rua meia-noite, sem nenhum risco. São coisas que surpreendem a gente, tá ok? Podemos passar então? Vocês estão muito quietinhos, né? Lá na minha igreja, todo mundo pergunta. Oi? Eu não coloquei para não perguntar, mas ele perguntou. Brincadeira, Frederico, brincadeira. Vamos lá, tentar ser objetivo na sua resposta. Tá. O custo da viagem tem uma relação diretamente proporcional com o roteiro que se faz. Se você vai fazer só Israel, o custo vai ser menor. Ali nós tivemos Grécia e Turquia, então o pacote ficou mais caro. Vai depender do valor do dólar na época que eu fechei estava 5,20, hoje acho que está 4,95, 5, não sei se já subiu mais, por aí. E também algumas questões, como por exemplo a qualidade, o nível da hospedagem, se você está num hotel melhor ou não, né? Então tudo isso varia. Eu vou revelar, não tem segredo nenhum, tá, irmãos? Porque as bênçãos têm que ser contadas. Mas só que lembre que foi aos 57 anos, depois de 35 anos de trabalho, tá bom? O custo que eu paguei foi R$ 34.000, uma viagem de 25 dias, incluso toda a parte aérea, foi voo de ida para São Paulo, Istambul, Atenas, tudinho, vários voos, tá? Toda a parte de aérea, toda a parte de transporte, os ônibus, né? O ônibus que ficava à nossa disposição, nós chegamos a fazer viagens lá de 500 quilômetros de ônibus, tá? E toda a hospedagem, que era em hotéis bons, ele incluía café da manhã e jantar, porque a gente saía de manhã e voltava à noite. Como um bom brasileiro e um bom mineiro, e por orientação da nossa guia, falou, pode fazer um lanchinho do café da manhã, leva almoço e não precisa de gastar com a janta, né? Eu fiquei tão feliz quando ela falou isso. Aí peguei uma bolsinha e pronto, essa bolsinha vai ser minha salvação. Alguns dias eu almocei, poucos dias, que realmente a gente saiu do hotel muito cheio, não tinha necessidade, né? E você sabia que ia ter um lanche, um jantar também farto. Então, assim, aí você gasta com alguns almoços, quando você quer, e com as lembrancinhas, né? Assim, eu sou muito econômica, tá? Com lembrancinha. Mas aí pensa em um, pensa em outro,
Aí foi legal que eu cheguei lá no Muro das Lamentações, tem um negócio lá cheio de quipá que você pode pegar grátis. Eu falei, é essa lembrancinha que eu vou levar. E enchei uma bolsa. Eu e mais um montão de gente, né? Mas fez tanto sucesso lá na minha igreja que todo mundo queria quipá. Eu falei, daqui a pouco está todo mundo virando praticando o judaísmo aqui. Todo mundo com quipá. Eu falei, meu irmão, isso não é para usar, não. Tá? Então, Frederico, pode ter custo menor, talvez possa ter custo maior, vai depender. Hoje, um roteiro que tem se usado, eu não sei se nessa ordem, mas é Dubai, Jordânia e Israel. Tá? Sempre quando faz um roteiro extra, pensa-se na questão, não tem voo direto Brasil-Israel. Então, vai ou para Roma, ou vai para Paris, ou vai para Dubai, ou vai para Istambul, como foi o nosso caso. Tá? Então, é mais ou menos assim. A boa parte desse grupo que foi tinha pago isso em 2018 e 2019, porque essa caravana é a caravana de 2020 que não aconteceu por causa da pandemia. Tá? Então, assim, é caro, mas assim também você pode pagar em quase que 2 anos, vai pagando pouco a pouco. Tá? Tem pessoas que revelaram lá no momento de integração nosso, que tinham 10 anos que estavam economizando para essa viagem. Tinha uma menina de 40 anos que falou que tinha 5 anos que ela estava poupando para essa viagem. Então, assim, depende do seu objetivo de vida, depende da sua prioridade e tudo mais. Tá ok? Respondido? Mais alguma coisa nesse slide? Vamos passar? Porque senão... Pode passar, querida. Agora, respondam essa pergunta. Vocês estão olhando para mim. Vocês não acham que eu estou, depois que eu andei nas terras gregas, nas terras turcas, fiz o roteiro da segunda viagem missionária de Paulo, fui no túmulo de Jesus, fui não sei o que lá, atravessei Madagascar. Vocês não acham que eu estou mais santo, não? Não. Um pouco mais ungido? Um pouco mais consagrado? Vocês estão todos cegos também. Não estou mesmo, não. Sabe por quê, irmãos? Pisar em Israel não torna ninguém mais santo do que é. Eu estou fazendo essa ressalva porque a gente vê 2 grandes movimentos com relação a Israel. Por um lado, o movimento de uma teologia, irmão Walter, que talvez o senhor saiba o nome, eu não sei se já é considerado uma teologia que é substituir, que entendem que a igreja substitui Israel. Tem alguma coisa nesse sentido. Então, assim, Israel, nada, Israel é coisa do Antigo Testamento, tem um movimento muito intenso e forte nisso. De um lado. Do outro lado, tem o movimento extremista que tenho que ir em Israel, tenho que pisar a Terra Santa, tenho que ser batizado no Rio Jordão, tenho que entrar no túmulo de Jesus, tenho que fazer tudo isso, tenho que casar em Israel. Eu não sei aqui, em Macaé nós temos uma igreja bastante conhecida, assim, uma igreja grande, que eles viajam todo ano e lá eles fazem casamentos mesmo. As pessoas, eu estudei com uma pessoa que ela falou, não, eu casei no Brasil aqui, mas eu vou casar em Israel. Tá ok, Andrew? Tá ok, Vitória? Se vocês forem casar em Israel, vocês convidam a gente, mas paga a despesa também. Tá bom? O que eu chamo a atenção? Irmãos, eu passei por lá, mas é muito emocionante. Sem dúvida alguma. Dizer que eu sou indiferente e que eu não sou a mesma pessoa, lógico que eu sou diferente, todo dia eu sou diferente do que eu era ontem. Agora, pisar ali não faz diferença na nossa vida espiritual se eu não pisar com um olhar diferenciado também. Vocês estão, o que eu estou falando faz sentido ou vocês acham que está muito... Porque o que eu vejo hoje é esse movimento que eu vou para lá, porque lá, a questão lá do batismo lá no Rio Jordão foi um momento um pouquinho mais constrangedor, porque a chamada da meia-noite, ela não disponibiliza, ela tinha 2 pastores, ela não disponibilizou nenhum pastor para realizar batismo. Se você quiser ser batizado, você é que arrume o pastor aí lá no grupo, né? Então, assim, a gente começa a criar uma coisa mística, uma coisa mágica, achando que aquilo vai ser praticamente a das nossas condições. André, eu consegui, está claro?
Me perguntem, por favor, ok? Então, assim, eu posso até estar mais bonito. Vocês concordam? Concorda, gente? Por favor, me ajuda. Eu posso até estar mais bonito. Eu posso, não estou dizendo que eu estou. Mas isso não faz diferença. Agora, a experiência é boa, traz emoção. Tem alguns momentos que a gente acha que vai ficar mais emocionado e não fica. Tem outros que a gente fica mais emocionado. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais. Deixa eu passar aqui. Pode passar, Gabi. Então, vamos lá. Tel Aviv. E assim, eu imaginei que o dia que eu fosse chegar em Israel e pisar em Jerusalém, eu fosse pisar numa cidade velha. Tudo velho. Falei, então acho que eu devo estar indo para o lugar certo, né? Um velho indo para o lugar de velho, né? E assim, foi a ideia que eu tinha, né? Porque se você jogar no Google imagens Jerusalém, só vem as coisas da cidade antiga. Então você não consegue imaginar muito. Então aí é uma imagem de Tel Aviv, que não é a capital política, mas é uma cidade de 1 milhão de habitantes, é para onde acontece os voos lá para Israel, lá para Jerusalém. Jerusalém mesmo não tem voo direto. Então a gente aterrissou lá. É uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade organizada, uma cidade limpa. Eu fiquei assim, falei, Tel Aviv, tudo bem. Pegamos o ônibus e fomos para Jerusalém. Falei, agora eu vou para a veiaria, né? Agora a gente já tinha visto muitas ruínas lá na Grécia e lá na Turquia. Eu não aguentava mais ver ruína, né? Falei, mas vamos lá. E aí a gente chega em Jerusalém e eu me deparo o quê? Com uma Jerusalém moderna, moderníssima, metrô, transporte coletivo de alta qualidade, uma urbanização show de bola, um paisagismo muito bonito, um trânsito organizado. Falei, mas cadê a Jerusalém que eu vim? Aí sim, a gente, então... Está vendo lá? A Gabi até aumentou lá. A cidade é um céu de guindastes. Muita construção nova, bonita. Essa foi uma grande surpresa para mim. Essa foi uma grande surpresa, tá ok? E então, a gente vai... Jerusalém tem mais ou menos também 1 milhão de habitantes. Pode passar? E aí, então, a gente vai para Jerusalém Antiga, que fica dentro da cidade mesmo. Não são ruínas, diferente do que eu vi em Éfeso, diferente do que eu vi em Filadélfia, diferente do que eu vi em alguns locais, que eram ruínas das cidades, né, que são mencionadas na Bíblia. A Terra Santa, a cidade antiga, a Jerusalém antiga, é uma cidade que está cercada de muralhas, tem vários portões de entrada, e pessoas habitam ali dentro, tem um comércio intenso, e tem, sem dúvida alguma, é o foco dos turistas. Então lá você esbarra com turista o tempo todo, mas é uma parte urbana da cidade, só que ali tem todo um aspecto, né, da antiguidade da cidade. Porém, a gente vai entender que o que tem ali hoje não é aquela Jerusalém lá do início. Ela passa por mudanças durante a história e ela se apresenta dessa forma. Sem dúvida alguma, aquela imagem lá daquela cúpula dourada, que aqui em Tuiutaba tem uma, vocês não precisam, se vocês quiserem ver a cúpula dourada, que é chamada Domo da Rocha, não precisa de ir, é só ir ali na 29, na 29 tem uma cúpula dourada. Né? E, então, mas assim, é uma cidade mesmo, tá dentro da Jerusalém moderna, e há uma convivência muito interessante ali. Pode passar a próxima, Gabi? Aí a visão noturna, eu fiquei muito encantado com a visão noturna. Eu preferi a visão noturna. Durante o dia, o sol é muito intenso, porque estava no verão, então assim, parece que cansa um pouco as vistas. Eu tenho astigmatismo, mesmo estando de óculos de sol, e assim, parece que a gente não consegue contemplar. A iluminação noturna é muito bonita, é muito bem elaborada, muito bem trabalhada tecnicamente. Então, quando você vai à noite, nós tivemos a oportunidade de ir 2 vezes à noite, então você vê, está muito mais fresco,
e tem uma iluminação que você consegue ver alguns detalhes que durante o dia a gente não consegue ver. Pode passar. Então, assim, o que a gente vê em Jerusalém? O Museu do Holocausto, e assim, é tudo obra de Oscar Niemeyer, vamos pensar assim, né? É tudo obra muito moderna, muito bonita. O Museu do Holocausto foi o primeiro dia, o primeiro ponto de visitação, e tem uma explicação, que é para a gente não sair da cidade triste, porque é muito triste passar lá. É muito triste passar no Museu do Holocausto, mas é necessário para a gente entender um pouco da história, o que aconteceu. Aí o museu é grande, o guia vai orientando. A gente saiu de lá assim, todos saem um pouquinho entristecidos, abalados, mas aí depois, no dia seguinte, a gente recompõe, né? O Museu do Livro é muito interessante, onde tem vários pergaminhos. Então é muito interessante você ver como que a coisa é construída, como que a coisa é feita, porque isso é muito distante da nossa realidade. A gente pega isso aqui, ó, maravilha, né? Prontinho, tem da mulher, tem da criança, tem colorido, tem preto e branco, tem letra grande, letra minúscula, né? A gente não sabe o que custou isso durante toda a história e até hoje mesmo, quanto todo o trabalho. E aí alguns pontos turísticos que a gente vai, o monte lá do templo, dentro da cidade, o Muro das Lamentações, eu vou fechar a nossa fala aqui com uma foto e algumas considerações sobre o Muro das Lamentações. A cidade de Davi é muito interessante, que a gente passa lá naqueles locais, aí vem a cena. Qual é a cena que vem na mente? Davi no pátio olhando para Batseba. Todo mundo, aonde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? E o guia tinha que arrumar um lugar para poder mostrar. O nosso guia em Israel era um brasileiro, de 42 anos, um judeu que migrou para Israel. Então, assim, foi muito tranquilo a nossa convivência durante 11 dias, que é uma convivência diária, que eles nos acompanham diariamente, ficam hospedados no mesmo hotel onde tem. A cidade de Davi é muito interessante, tem um túnel, sabe aquele túnel que Davi construiu? Eu não sei lá, tem um túnel que a gente passa lá e a gente passa nesse túnel com água pelas canelas, e assim, é uma experiência muito interessante essa. A maioria não quis passar. E eu fiz o quê? Passei. Eu fui com a minoria de 10 pessoas e passei. É muito... A gente vai chegando na metade, a gente começa a ficar meio assustado, porque aquele túnel pequeno, né? Mas qual foi a nossa estratégia? A gente entrou no túnel cantando e saímos do túnel cantando, Elda. Se fosse lá, você ia amar. Porque a gente passou o tempo mais rápido, são só acho que 600 metros, mas demora um pouquinho para poder atravessar. Pode passar. E o Getsemane, sem dúvida alguma, é uma parte interessante. Eu não coloquei fotos desses lugares porque realmente, ou eu prestava atenção ou eu tirava foto. Eu não sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eles ainda vão mandar para a gente um álbum completo, mas ainda não está pronto. Túnel de Ezequias, Casa de Caivás, Tanque de Siloé, Fortaleza Antônia, Via Dolorosa, que sem dúvida alguma é uma cereja do bolo, né? A gente quer ver o caminho que Jesus percorreu, e nós fizemos isso no sábado pela manhã. E aí o que acontece sábado de manhã em Israel? Shabat. Shabat. Então assim, sexta-feira, quando o sol se põe, começa o Shabat, que é guardar o sábado, né? Então, todo o comércio fecha, não fazem nada. Inclusive, as máquinas de café do hotel no sábado de manhã são fechadas, porque eles não apertam nenhum botão. O elevador tem um dispositivo específico para o dia de sábado. O judeu, ele não aperta nenhum botão no dia de sábado, né? Cultura, entendimento e tudo mais, nós vamos fechar um pouquinho falando sobre isso, tá? Via Dolorosa, Jardim do Túmulo, né? O Jardim do Túmulo, sem dúvida alguma, é um momento de emoção. Mas, assim, eu vou dizer que não foi o lugar que mais me emocionou, não, tá? Porque ele estava vazio, e isso, assim, me trouxe mais alegria do que tristeza. Ele estava vazio, né? Na verdade, a gente às vezes nem sabe, porque inclusive os católicos, eles não vão eles têm a igreja do Santo Sepulcro, é outro local que eles visitam, que eles entendem que é ali que foi o sepulcro do Senhor Jesus. Os evangélicos e outros, os guias levam para esse
local, que é onde a gente vê lá a caveira, né? Aquela rocha que tem a feição lá da caveira. Ok? Essa é a única foto que eu acho que eu consegui trazer. E aí, assim, eu paro agora de falar de Jerusalém e a gente fez uma parte também do norte, que é a Galileia. A Galileia é muito bonita. A Galileia realmente é encantadora. E volta a foto um pouquinho, que é a única foto que tem comigo, tem que fazer a mesma pose, né? Ali a gente está em Cesareia Marítima, não a Cesareia de Filipe, que também é uma cidade marítima, linda, 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 organizada, o mar estava lindo aquele dia. Então, assim, são surpresas que a viagem nos guarda, né? Então, está lá em Cesareia, e depois nós fomos em Cesareia de Filipe. Então, passei, por favor. Pode passar. Então, na Galileia, a gente ficou hospedado em Tibéria. Tibéria é o nome que se dá à cidade que era Tiberíades. Nós ficamos 4 noites, nós ficamos 6 noites em Jerusalém e 4 noites em Tibéria, que também é uma cidade marítima, uma cidade bonita, e de lá a gente andava para o Monte Carmelo, para o Monte das Bem-aventuranças. Foi um local que me emocionou, o Monte das Bem-aventuranças. É um parque onde tem uma igreja católica. Então a gente vai lá, e muitos peregrinos, lá nós somos chamados de peregrinos. Você vai lá ver, ali nos papéis que eu coloquei ali de fora, a gente ganha um certificado, assinado pelo ministro do turismo e pelo prefeito lá da cidade, como turismo. Coisa para poder vender, né, para poder voltar de novo, né? Aquele local me emocionou, porque a gente está lá, a gente viu o Mar da Galileia, e a gente vê que ali o Senhor proferiu, né, um ensino tão grandioso, tão especial. Fizemos a travessia do Mar da Galileia, aí um momento de muita descontração, a gente tem as danças típicas e a gente vai observando. Não é um mar diferente assim. Sinceramente, eu já vi mar mais bonito, até porque não é um mar, né? É uma lagoa, é uma lagoa. Mas assim, tem um aspecto da emoção quando a gente passa lá, e a gente vê que Jesus esteve ali, que os discípulos estiveram ali, então foi muito interessante. Cafarnaum, Rio Jordão nós fomos, algumas pessoas se batizaram, eu entrei, não me batizei antes que vocês perguntem, antes que o Frederico, você batizou? Não batizei não, mas algumas pessoas se batizaram, a chamada não você só pensou, né? Eu sei. É igual você pensou em perguntar o valor e perguntou, né? Isso aí, Frederico, isso é muito bom. É um lugar muito comum, irmãos, não é nada demais. É um rio que a água é verde, não é aquela verde cristalina, é uma verdinha mais escura. E aí tem toda uma estrutura para se realizar os batismos. Tá? Então não tem nada demais. Você joga lá no Google, você vai pegar vídeos, vai pegar várias coisas. Tá? A gente foi lá, tem uns peixinhos que ficam picando a gente, a mulherada ficou fazendo manicure lá, ficou limpando o pé. Mas não é nada, assim, demais, tá? Massada é aquele local que é lá no alto, onde Herodes construiu, e é muito bacana, até porque a gente sobe no bondinho, lá tem o bondinho do Pão de Açúcar. Lá o pessoal fala que é o bondinho do Pão de Açúcar, que é um bondinho grande, a gente sobe. Eu esqueci de falar, Frederico, no valor está incluído todos os ingressos, tá? A gente não pagou um ingresso à parte. Tá? E os ingressos, eu não sei o valor deles, mas não devem ser ingressos, porque são muitos pontos turísticos, né? Inclusive as ruínas, então no ingresso está incluído todos os pontos turísticos. Nada nós pagamos, para pedir por fora, nem gorjeta, nada disso. Tá? Até algumas gorjetas estava dentro do pacote. Então, foi um momento legal. Massada é muito conhecida, né? Acho que passa de vez em quando alguns programas, né? Achei interessante, só que é muito quente. E eu estava cansado lá no dia. Banho no Mar Morto é muito legal. É o banho que você não afunda, né? Então, por questões químicas lá, a água tem muito sal e outros elementos químicos. Então, tem toda uma estrutura para você ir lá, para você trocar de roupa, para você ir lá. Só que você não pode ficar mais do que meia hora, senão arranca a pele, dizem. Eu falei, eu não quero queimar minha pelinha bonitinha, né? Aí ficamos lá, tomamos banho, não afundei, tentei afundar, fiz força para poder afundar.
Aí o irmão que estava comigo, que inclusive dividiu o quarto comigo, que é um pastor da Assembleia de Deus, 68 anos, e foi assim uma bênção. Nós tivemos uma conexão muito boa, foi um convívio maravilhoso. Ele ficou flutuando e depois ele não conseguia ficar em pé, a gente precisava de ajudá-lo. As colinas, Cesareia de Filipe, Colinas de Colã, Jericó. Fomos a Jericó. Jericó é o único território que nós pisamos que está sob o domínio da autoridade palestina. Tá? E foi muito triste em Jericó. Primeiro que a gente esperava ver um pouco lá das ruínas, lá das muralhas, e tem, mas parece que não tá restaurado, não está preparado para receber. Mas primeiro, quando a gente entra num ambiente que você sabe que é da autoridade palestina, já dá uma travada, né? A gente lá em Israel, eles vão mostrando aquele muro ali, aquele muro divide, do lado de lá é a autoridade palestina. É uma coisa muito difícil para a gente entender isso. Um muro que divide uma cidade, que de um lado tem que é umas coisas assim meio loucas para a gente. Graças a Deus a gente aqui a gente não tem essa experiência. 10 para as 9, vamos lá. Então assim, foi ruim a experiência de Jericó. Ela é maltratada, ela não é bem cuidada, sabe? Ficou assim, até o camelinho que a gente viu lá estava tão magrinho, tão desnutrido aquele camelo, falei, não foi uma experiência, ninguém gostou lá do grupo. A única coisa que a gente gostou é que o motorista parou numa banca e comprou uma caixa de banana madura e todo mundo se fartou de comer banana. Nazaré foi uma experiência muito bonita, muito bonita. Nazaré é uma cidade que, ela não é tão diferenciada, mas lá tem uma igreja católica, que a gente não visitou a igreja, mas visitou aquilo que eles entendem e chamam que é a casa de Maria. Tá? Mas aí nesse dia, durante 3 almoços foi por conta do pacote. E nesse dia foi por conta do pacote, que é um almoço em um restaurante típico que tenta reproduzir a época. Então, assim, os talheres, o ambiente, a própria comida, né, tenta reproduzir um pouco a época. E tem uma cidade, uma mini cidade que eles construíram, que a gente faz um tour por essa cidade, onde você vê a mulher teando o algodão, você vê o pastor de ovelhas, então é uma experiência boa. Tá? Megido, no Armagedon, a gente teve tanto, quando a gente teve lá no Monte Carmelo, a gente viu o Megido de cima, viu o vale. Isso traz uma emoção, né? Traz um sentimento diferenciado, né? Porque a gente sabe o que está para acontecer. Né? E tivemos também a oportunidade de andar nele numa outra ocasião. Né? Deixa eu falar com vocês. Fomos no local alto, que acho que foi um pequeno quartel, e de lá, a 500 metros, a gente vê a divisa com a Síria. Foi o lugar que mais me impressionou. Não por beleza física, por nada, mas me deu um sentimento que eu ainda não consigo interpretar e muito menos explicar. Mas olhar para aquele lugar e o guia falar, está vendo ali a 500 metros? Ali é a divisa com a Síria. Aquela estrada que a gente está vendo do outro lado já é a Síria. E entre um e outro tem uma faixa de talvez 500 metros por aí, que é uma área desmilitarizada, onde a ONU está. A ONU ela fica ali, entre os 2 países, ela tem meio que um quartel ali. Né? Eu tive um sentimento tão estranho, irmãos, assim, eu falei, gente, do outro lado tem um país que a gente sabe um pouco da história dele, a gente sabe da história recente, né? Aquela população que teve que sair como saiu, né? E alguns brincando, será que eles vão lançar um míssil agora? A gente queria ter experiência, né, completa. Aí o guia até falou, não, pode ficar tranquilo, que se eles lançarem o míssil, vai passar por cima da gente está muito perto. Né? Mas foi assim, algo que, não sei se foi um incômodo, não sei o que foi. Foi algo que trouxe para mim uma emoção diferenciada. De um lado tinha a divisa com a Síria e do outro lado tinha, acho que o Líbano, um pouco mais distante, que a gente não conseguia avistar. Pode passar, querida. E aí eu quero fechar, então, falando um pouco sobre o Muro das Lamentações. Quando lá na igreja local nossa, eu perguntei, o que vocês querem que eu fale? A primeira coisa, quero o Muro da Lamentação.
E nós hoje temos um culto aqui, que é um culto voltado para a oração. E esse local, nós pisamos, todos que vão lá pisam no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações fica ali na cidade antiga. É um muro, logicamente o próprio nome já fala, é um pedaço da muralha antiga. Não é tão grande como eu via na televisão. Eu achava que sim, que eram uns 2 quilômetros. Não, deve ser uns 300 a 500 metros no máximo. Tem um tapume que divide de forma muito clara os homens à esquerda e as mulheres à direita. Em hipótese alguma, nenhum tipo de contato, né, homens e mulheres nesses momentos, né? E aí a gente adentra, se eu não tiver com a cabeça coberta, vem uma pessoa lá e me oferece um quipá, aquele que é 0,800, ele me ofereceu um, eu peguei 50. Falei, vai que eu volto amanhã, vai que eu volto depois da manhã, né? Só que o quipá era branco, o quipá em cima do meu cabelo branco, a foto não serviu para nada, porque ficou quipá branco em cima de cabelo branco. Esse lugar, ele fala muito com a nossa fé. Ele fala muito com algumas coisas, irmãos. Sabe, eles separam esse lugar, eles oram 3 vezes ao dia. Irmãos, ali eu encontrei, nós fomos lá de manhã e fomos à noite, durante a semana, não fomos no Shabat, que é quando ferve, né? Tinha muitas pessoas, mas não tinha tantas, devia ter lá, tem umas 100 pessoas. Vão lá os mais ortodoxos, mas vão também outros que não são tão ortodoxos, né? Os judeus não tão ortodoxos. Você vê, e aí a ideia que a gente tem, Frederico, é que só tem velho. Não. A moçada está lá. As crianças estão lá. Os meninos lá, eles realizam a cerimônia, que eu sempre esqueço o nome, que é aquela cerimônia que fazem quando o menino passa a alcançar a maioridade. Como é que é o nome? Você está falando qual é o nome? Ele sabe? Então, tem um nome que é a cerimônia que se faz quando o menino alcança a maioridade religiosa. Quando ele alcança a maioridade religiosa, ele tem que simplesmente saber quase que o Novo Testamento, o Antigo Testamento todo de cor, aos 13, 14 anos. Tem que saber, ele é sabatinado para isso, né? E aí você pode ter, aí não sei se o Frederico vai ter coragem de perguntar, mas ele deve estar pensando assim, você orou no muro? Você colocou um papelzinho lá no muro ou não? Não, eu nem orei, nem coloquei o papelzinho no muro. Alguns fizeram, eu respeito muito quem fez, tá? Mas eu não fiz. Eu me senti um pouco incomodado, porque me pareceu que eu estava invadindo o espaço de fé de uma pessoa. Eles não se importam muito com isso, não. Eu percebi assim, que eles são quase que indiferentes com a nossa presença, com a presença de turistas, mas eu me senti incomodado. Mas eu não só lá no muro, mas durante esses dias lá em Israel, o que eu percebi, irmãos? Eu percebi assim, e não é fazer comparação, eu quero evitar um pouco esse tom. São pessoas que têm temor a Deus. Que a minha interpretação são pessoas que têm fé, que têm uma disciplina e um respeito muito grande pelo que fazem. Você precisa de ver. Andar com aquela roupa, num sol de quase 40 graus, não é para qualquer um, não. E orar a qualquer horário lá do dia, fazer tudo aquilo que eles fazem, irmãos, A questão é que, baseado em quê? Baseado no legalismo. A graça não os alcançou. Isso é muito triste. A graça não os alcançou. Eles não entendem a graça. Eles não conseguem entender a graça. Eles não conseguem entender que tudo que ele está fazendo é bacana. Mas negar Jesus, negar que o Salvador já veio, que pisou ali, que não era aquilo que eles queriam, era outra coisa que eles queriam. Isso dá muita tristeza no coração. Eu fiquei muito impactado, não durante, eu falei isso inclusive na reunião de missões lá na Martelena. Eu não fiquei tão impactado durante, não, porque durante a viagem a gente está muito ocupado em ver, não tirar foto, que eu quase não tiro, mas em ver as coisas, em ver o movimento, tal, mas quando a gente volta, a ficha vai caindo, é coisa da época da Laude. Eu escolhi a Laude, foi a escolhida. É da nossa época, Laude. Aí foi cair na ficha, gente, eu passei
por um lugar onde o domínio era islâmico. Eu passei por um lugar onde a Grécia, a Europa, o cristianismo é frio totalmente. Eu passei por um lugar onde eu via pessoas, entre aspas, tementes a Deus, disciplinadas, tal, mas que estão com o seu olhar, está com uma cegueira espiritual. É cegueira espiritual. E aí, é só apenas um movimento de muita compaixão e de muito amor e de muita oração. E, quem sabe, às vezes até procurar. Existem vários ministérios que trabalham hoje em programas de evangelização dos judeus. E esse guia nosso, ele... Vocês me perguntaram, lá tem igreja evangélica? Tem, mas é minúscula, muito minúscula. E aí a gente perguntou ao nosso guia, seus filhos estudam? Estudam, uma escola comum, então, talvez a educação lá é pública, muito boa. Só que assim, o país, ele dá liberdade de culto. Mas ele falou, existe a opressão social. Se você não é judeu, você tem uma exclusão social intensa durante o seu convívio, na escola, no trabalho, né? É uma coisa muito... Então, assim, estar lá no Muro lá das Lamentações foi um momento muito importante para eu rever algumas coisas da minha vida cristã e da minha caminhada cristã. Quantas vezes eu oro por dia? Oro assim, ainda que não seja, lá eu não sei, parece que acho que eles têm orações prontas para determinadas situações. Do lado do Muro das Lamentações tem uma sala que deve ser o dobro disso, onde eles ficam lendo, né, ficam lendo a Torá o tempo todo. Tinha um que ficava, lia um versículo, e dava 3 voltas lá na mesa, me deu vontade de seguir ele para ver o que era. E assim, eu fiquei muito impactado com esse local. Fiquei muito impactado com esse local. E comecei a pensar sobre a minha fé, sobre o que eu tenho feito para os judeus, para os islãs, para a Europa fria, sabe? Nós vivemos uma realidade de um país onde nós temos total liberdade, onde nós não temos uma perseguição religiosa aberta, né? A gente tem algumas questões políticas que a gente tem, inclusive entrou lá no motivo de orações da igreja, mas a gente ainda vive uma realidade. Eu lembro quando o Walter da Bósnia esteve lá em Macaé, eu peguei ele na rodoviária e fomos no camelô, e ele falou, Edel, como é bom os camelôs aqui, tudo toca uma música evangélica, né? Eu falei, o que isso tem de mais? Lá na Bósnia a gente não ouve nada disso, em momento algum. Falei, gente, eu nunca tinha dado valor para isso. Eu nunca tinha dado valor para isso. Então, irmãos, assim, pode passar, querido, deixa eu ver, acho que... E nós assim, eu quero chamar a atenção, nós entendemos o que nós fazemos? As nossas orações, elas são próximas ao que acontece no Muro das Lamentações, ou realmente ela é diferenciada? Ela é coração quebrantado, ela é uma oração não baseada em leis, mas baseada nessa graça que nos permite ter acesso direto ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós oramos sempre. Nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo? Será assim em alguns momentos do nosso culto, da nossa organização, da nossa caminhada cristã individual, nós podemos às vezes estar sendo um pouco legalista, isso porque eu estou sendo muito tímido na minha fala, que isso possa trazer uma reflexão para nós. Tem trazido para mim, no pós-viagem, e tem sido muito edificante. Eu falo assim, que do ponto de vista espiritual, a minha vida está sendo mais impactada depois que eu cheguei no Brasil e comecei a rever do que o durante. Durante parecia que ainda estava em estado de graça, né? de ver muitas coisas diferentes, de estar no convívio lá das pessoas. Que Deus possa abençoar. São 9h05, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que não, né? Eu tenho disponibilidade, mas eu sei que eu ultrapassei o tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Elda. Mostraram algumas áreas, os Bolanes que você está falando. Mostraram algumas áreas, a gente vê, mas assim, parece que tem uma certa...
depende muito do guia que está te orientando. Tem os guias que focam numa coisa, outros que focam em outra. Apesar de que a gente sai daqui com o roteiro pronto, o guia determina algumas alterações no roteiro durante o percurso, de acordo com algumas ou necessidades de tempo, ou algumas questões que ele percebe, ele é comunicado pela agência, que ó, não vai nesse lugar hoje, esse lugar está tendo algum tipo de situação que é delicada. Então, eu não me lembro da gente ter visto, não. Tá? Mais alguma coisa? Isso. Marcos, eu fiquei tão incomodado naquele local quando eu fui de manhã, eu fiquei 10 minutos no máximo. Aquele sentimento, eu estou invadindo a área do outro e eu me senti mal, me senti desconfortável. Então, assim, o que eu percebi, lá eles ficam o quê? Eles ficam orando, e alguns tem uma mesinha dessa de plástico, vários eles abrem lá e começam a orar. Tem uns que ficam assim, assim, assim. Falei, coitado da coluna desse, e o cara está assim, assim, assim. Né? Eu falei, coitadinho, vai estar arrebentado. Mas estão lá. Eu não vi eles colocando. Eu acho, Marcos, aí eu acho que é muito mais coisa de turista do que prática deles. Tá? Eu acho que é muito mais coisa de turista. Turista que vai para lá, vou colocar um papelzinho lá, tá? Tá? Mas não é uma afirmação, não. Tá bom? Porque mesmo à noite, quando eu voltei, eu não fiquei muito confortável e observava. O que eu consegui observar é isso que eu falei. Eu senti que eles faziam aquilo com muita fé, com muito temor, com muita reverência. Tá? É mais isso que eu senti. E que não se incomodavam muito com a nossa presença. A nossa presença era um pouco indiferente para eles, ok? Podemos concluir? Então, palavra com o André. Eu passei do tempo, mas eu fui autorizado para isso, tá? A culpa é dele. Ei, desliga aqui para mim, fazendo. Muito bem, então nós agradecemos ao nosso irmão Adelvex, teve essa oportunidade de ir, e é bom compartilhar uns com os outros, né? Depois, se alguém tiver mais alguma pergunta no pessoal, ele pode responder. Lembre-se de dar uma olhadinha também nos documentos, né, que ele colocou ali na frente, eu achei bem interessante, apesar de ter só visto um pouquinho. Mas orar, lembrar de orar por esse país, lembrar de orar por esse povo, né? Vamos orar por eles, é bom a gente ver, muitas vezes a gente só vê notícias, é bom ver uma coisa diferente, ainda mais de um brasileiro, né? Dele ter tido a possibilidade de ir lá e trazer essa visão dele, né? Então é muito importante nós termos isso também. E assim que possível, se nós pudermos também ir a algum país ou visitar algum país assim, é muito interessante. Falei para a Vitória que eu trocaria a lua de mel aí, e o casamento, aí ela vai e me envia, né? E vai eu sozinho e ela fica, né? Eu acho que é o valor total. Detalhe importante, qual é a economia, o que é a economia predominante de Israel? O que vocês acham? Tecnologia. Tecnologia, tá? Startups é o celeiro das startups no mundo, tecnologia. O Waze que foi desenvolvido lá. Então, assim, Tel Aviv é só empresas de tecnologia. Tá? O turismo está em terceiro. O segundo é comercialização de diamantes, não produção, comercialização de diamantes. Tá? E produzem muito, toda a vegetação lá é à base de irrigação. Eles têm muita tecnologia boa, que está exportando para o mundo todo, mas que não é falado. Não diferente que eles ganharam os 40, não sei se todos, mas ganharam 48 prêmios Nobel, né? Foram judeus que ganharam ou descendentes de judeu, então eles estão realmente bem avançados nessa área. Mas nós vamos encerrar então com a palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento que nós tivemos, um estudo diferente, né? Um estudo bem vivo assim que a gente pôde ter. Agradecemos mais uma vez a Delvex pela disponibilidade. E nós vamos orar, chamar meu pai aqui na frente, ele vai agradecer por esse momento especial que nós tivemos essa noite.
Amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por termos a possibilidade e por termos o reconhecimento do valor da pessoa do Senhor Jesus nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor transformou as nossas vidas. E queremos ser, ó Pai, instrumentos usados nas Tuas mãos para podermos transformar vidas de outras pessoas. Obrigado por aquilo que nós vimos, como o Edelvex pôde nos informar de um povo temente a Deus, zeloso, mas que ainda não conheceram e não foram capazes de enxergar a graça bendita do nosso Deus em enviar o seu único Filho, o Senhor Jesus, a morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Que saibamos, ó Pai, orarmos por eles, que possamos mostrar interesse por essas vidas e para que eles também possam conhecer não só o Senhor que andou na Palestina, ó Pai, que andou em Israel e fez tantos milagres, mas conhecer o poder transformador desse Deus nas nossas vidas. Obrigado pela disponibilidade do Edelvex estar aqui conosco. Obrigado por o Senhor ter usado ele. Sabemos do interesse e do envolvimento dele em missões e nós queremos louvar, ó Pai, pela vida do nosso querido irmão. Continue o abençoando e que, ó Pai, possamos sair daqui realmente mais interessados em missões transculturais, ó Pai. Abençoe as nossas vidas. Obrigado pela presença de cada um aqui conosco hoje à noite e que o Senhor possa levar em paz, em segurança até os nossos lares e que o Senhor possa, ó Pai, nos trazer de volta domingo de manhã com corações repletos de gratidão pelo aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário em nosso favor, que tenhamos uma ceia do Senhor domingo de manhã aqui, abençoado, ó Pai, por termos sido impactados no dia a dia, na nossa semana, nas lembranças da nossa transformação, mudança de vida, ó Pai. Nos abençoe, é a oração que nós fazemos agradecidos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, mais uma vez obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos, né? E ótima restinho de semana que nós temos aí de lutas, batalhas, mas também de vitórias em Cristo Jesus. Amém.